Cara, tu já se perguntou se o Titanic não foi só um acidente? E se o Federal Reserve é uma armadilha montada há mais de 100 anos? Para quem não sabe o que é o Federal Reserve, para os mais íntimos, Fed, ele é o Banco Central dos Estados Unidos e é ele quem controla o dólar, ou seja, influencia o mundo todo. Então, mano, pega lá seu suquinho de maracujá, faz sua pipoca e fecha esse site que começa com X e vamos ver esse negócio, mano. Vamos lá, onde tudo isso se inicia? Tudo isso se inicia numa ilha chamada Ilha Jequié. E foi lá em 1910, onde 7 caboclos se juntou, dizendo que era caçador, irmão. Mas nenhum carregava pistola, arma nenhuma, nem um rifle, nem facão os caras levaram, mano. Todo mundo lá tinha um plano pra dominar o planeta, cara. E é bem cenário de filme mesmo, cara, onde os vilões se juntam numa ilha, no lugar afastado, no lugar secreto, com os planos pra dominar o mundo, cara. E quando é no filme, porra, é da hora pra caramba, cara. Mas quando é na vida real, irmão, você não sabe a merda que isso dá. Então vamos lá. 7 caboclos se juntou, foram lá pra ilha, trocaram ideia pra dominar o mundo. E por que eles se juntaram? A gente tem que voltar lá em 1907. Para quem não sabe o que rolou naquela época rolou uma quebradeira geral de banco. E a confiança no sistema bancário estava abalada. E era o momento perfeito para plantar algo novo. Lembrando, eu não disse algo bom, eu disse algo novo. Mas quem eram esses 7 caboclos aqui, mano? Quem foi nessa excursão aí? Quem foi nesse bonde aí? Quem foi nesse rolê? Tinha banqueiro alemão que viria a se tornar futuro arquiteto do Fed. Também estava presente o presidente do National Citibank, que era ligado a um cara que nunca passou aqui no YouTube e ninguém nunca falou dele. Ele era ligado à família Rockefeller, só nome de peso. E, por último, mas não menos importante, alguns conhecidos do JP Morgan. E como que era a ilha, mano? A ilha era o vilão, era o cenário do filme de vilão, como eu falei, cara. Porra, clube de elite com mansões cercadas por pântanos e névoa. E era inacessível ao público. Era bem um cenário de filme de... Mano, é o filme de terror aqui na vida real, tá? E quando agora uma coisa que... Porque ela já se vende hoje, imagine naquela época, olha só. Quando o assunto da criação do Fed veio à tona, a mídia noticiou e, como de costume, se vendeu e enganou o público dizendo que a ideia do Fed seria a solução nacional e que iria resolver todos os problemas. Mentira, todos os problemas não, mas que seria uma ideia boa para o povo. Na onde isso é bom, mano? Você vai entender porque o Fed não é bom. E cara, sejamos sinceros, mano. Eles nem estavam se importando com o controle do dinheiro, mano. Eles queriam o controle era da gente. Era da gente. Mas vamos lá, fica mais interessante essa história, mano. Por quê? A gente vai entrar agora no ponto-chave, que é em 1912, quando o Titanic partiu com 3 dos homens mais ricos do mundo. E quem eram esses caras? Vamos lá. Da esquerda para a direita. John Jacob Astor IV. Ele apoiava a moeda lastreada em ouro. Ou seja, ele apoiava o padrão ouro daquela época. Esse aí do meio é o Benjamin Laelle Guggenheim. Não sei, ele era o magnata do cobre. E esse aqui da direita, o último, era o Isidor Strauss, dono da Macy's. A Macy's é um tipo de Havan americana. E ele também era contrário à centralização bancária. Os 3 embarcam no Titanic e o navio, o Titanic, ele partiu em 10 de abril de 1912 e ele vem a afundar na madrugada de 15 de abril.
E agora vem o grande plot twist dessa história. Agora vem a grande reviravolta, meu irmão. O proprietário do Titanic, acredite você ou não, era o J.P. Morgan. E não para por aí não. Ele também tinha um bilhete dourado, reluzente, escrito que, bem assim, você tem uma viagem marcada no dia 10 de abril de 1912 que vai jantar com uns três dos homens mais ricos. Você acha que ele embarcou, meu irmão? Ele não embarcou nada. Ele cancela a sua viagem de última hora. Mano, o cara era dono do Titanic. Ele que chamou a galera pra fazer esse rolê. E de última hora ele não embarca. O interessante é que ele fala que tava doente. Mas é visto tomando uma lá na França, alguns dias depois, mano. Eu mesmo acho que ele era alérgico a paletó de madeira, irmão. Não tem como, mano. Como você é dono do negócio, cancela de última hora, fala que tá doente e três dos homens mais ricos do mundo, que era o contrário à sua ideia, morrem, cara. Ah, usei morrer, porra. Foi mal, YouTube. Mas não tem como, velho. Então, vamos lá, vamos seguir, mano. Se você acha que é coincidência, se porra, não é. Mano, o time é perfeito, irmão. O time é perfeito. E então, com o caminho livre, em 23 de dezembro de 1913, um ano depois do acidente do Titanic, o pessoal se juntou, aproveitou que estava ali próximo do Natal e com o Congresso vazio, Woodrow Wilson assinou o Federal Reserve. E com isso, os Estados Unidos deixaram de controlar seu próprio dinheiro. E a gente falou, mas como que funciona o Fed? O Fed ele não é um banco público. É uma entidade privada controlada por meia dúzia de outros bancos privados. Ou seja, o povo não tem controle nenhum. Eles emprestam dinheiro ao governo, emprestam dinheiro a instituições e com juros lá em cima. E o dólar passa a ser criado com base em dívida. Ou seja, toda nova moeda já nasce devendo. Toda aquela verdinha que você vê em filme, vê no Instagram, vê por aí, mundo afora, já nasce devendo. Mas como que funciona essa dívida? O Tesouro dos Estados Unidos emite títulos da dívida pública. O Fed compra esses títulos e, em troca, cria dinheiro do nada, entre aspas, tá? E esse dinheiro ele entra no sistema bancário como empréstimos com juros. E os bancos repassam para empresas, pessoas e o governo. Lógico, cobrando aqueles juros gostoso. O resultado: mais dinheiro em circulação, igual mais dívida no sistema. Tá, mas dá para pagar essa dívida? Até dá. Mas para pagar essa dívida, você teria que criar um novo dinheiro. E esse novo dinheiro, para criar essa dívida antiga, já ia vir com a dívida nova. É dívida atrás de dívida, é uma dívida infinita. E agora uma coisa interessante, um dos criadores mais tarde teria se arrependido e em carta não confirmada teria dito, abre aspas, eu arruinei meu país, uma grande nação controlada por seu sistema de crédito. O crescimento do país está nas mãos de meia dúzia de negro, irmão. Fecha aspas. Ele não falou bem isso, mas deu pra entender, né, mano? Pô, o cara botou o país aí pra tomar na casa do chapéu. E alguns. Cara, e quais dos impactos? E quais os impactos que teve a criação do Fed? Cara, vários, mas alguns importantes. Foi que ele financiou a primeira G mundial, lá em 1914. E é aí que a indústria americana teve um boom. Não foi tão grande quanto da segunda, mas já teve ali um crescimento avassalador. Ele também criou bolhas econômicas, como a de 29, e alimenta dívidas infindáveis pelo mundo todo até hoje. Desde então, cada G e cada crise, cada inflação é um novo capítulo de uma dívida eterna. E mano, tudo bem, isso é no passado,
E vamos trazer pro presente, vamos trazer aqui pro nosso dia a dia. Mano, por quê? Porque, porra, tu trabalha, tu paga imposto, sonha com uma casa, um carro ou algo melhor pra tua vida, mano. Mas esse sistema que a gente vive, pô, esse sistema é complicado, mano. Ele não deixa a gente sair do lugar, mano. E, mano, se você acha que você vai se tornar um Elon Musk em algum momento da sua vida, se você já achou isso, sinto muito ele informar que você não vai, irmão. Não, nesse sistema ele não dá. O sistema de hoje, ele imprime controle a rodo, irmão. E, tudo bem. Outras consequências que o Fed tem é a dívida dos Estados Unidos, que hoje, no ano de 2025, ultrapassa 34 trilhões com T de que tomaram naquele canto. A inflação também, lá tá lá nas alturas, né, mano? É nessas horas aí que o pobre chora e a mãe também chora junto, irmão, porque crises como a de 2008 foram facilitadas por taxas de juros manipuladas pelo FID e várias outras crises mundo afora. E um dos cenários atuais é que o Banco Central ele atua como entidade soberana, sem supervisão real do povo. O povo não faz nem ideia do que tá acontecendo, meu irmão. E os políticos, onde fica nessa história? Como de costume, político é só marionete. Eu acredito que quem controla você, eu acho que nunca precisou subir no palanque pra se eleger. E cara, essa é a história do Titanic. O filme diz que o Leonardo meteu a chibata na mulher e que o Titanic bateu no iceberg, e gerou toda aquela história e um final meio que feliz. Um final triste, na verdade, né? Mas, mano, tu acredita mesmo que só foi aquilo, mano? Com esses detalhes todos, com aquele plot twist, aquela reviravolta lá no meio da história. Tu acha que só foi aquilo, irmão? Bem, eu não sei. É só mais uma história contada aqui. Se tu gostou, se não gostou, porra, deixa o like, se inscreve. Então eu junto e falou.